E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Vale. Você vai conseguir entender, depois de assistir, algumas particularidades que muita gente esquece ao investir numa empresa de commodities, tá? E eu escolhi a Vale primeiro porque é uma empresa que eu gosto muito, gosto mais pela sua grandiosidade do que a sua própria tese de investimento. Então, é uma empresa importante que nós temos na Bolsa de Valores, e você entender essas pequenas particularidades que eu vou te mostrar aqui no vídeo vai te trazer mais conhecimento para você analisar até outras empresas, tá? A primeira pergunta é: por que você investe? Por que você vai lá e compra uma ação? Você precisa ter ciência disso, e você entendendo essas particularidades, você vai entender os momentos certos de se investir. Primeira coisa que a gente tem que tomar conta é o seguinte: a Vale ela é uma empresa que produz minério de ferro e outros metais. Com isso, ela faz a exportação desses minérios e desses metais para ser realizada em outros produtos, ou seja, ela é uma commodity, tá? Toda empresa de commodity, ela vai ser refém do preço dessa commodity. Então, primeiro ponto que a gente tem que analisar ao investir em uma empresa de commodity, como aqui exemplo a Vale, é entender o preço dessa commodity, tá? Vamos no gráfico aqui para a gente ver. Nos últimos 5 anos, a gente percebe uma volatilidade muito grande no preço do minério de ferro. Então, ora, ele está muito alto, com preço acima de $200 a tonelada, e ora, ele está muito baixo, abaixo dos R$100 a tonelada. Então, veja, o primeiro ponto é você entender que, então, quando eu invisto numa empresa de commodity, eu vou estar sujeito a muitas variações de preço. Se você tem uma loja, tem um produto onde cada mês, cada trimestre, o preço muda abruptamente, você vai ter uma diferença muito grande nas suas receitas, no tanto que você recebe, e os seus lucros também serão impactados. Então, daí já é o primeiro ponto de atenção em entender uma empresa como a Vale. Se ela está refém do preço da commodity, os seus números vão variar bastante. A gente primeiro olha essa variação na sua cotação. Veja, nos últimos 5 anos também, a gente teve uma variação na sua volatilidade no preço da ação. Então, a gente já custou R$80, já custou R$56, tá? Então, o primeiro ponto é: a cotação vai seguir praticamente o valor da cotação da commodity. Tá? Então, o valor que você vai investir na ação, talvez seja interessante de você, antes de comprar uma ação de uma commodity, ver qual que é o preço dela. Está em baixa? Está em alta? Qual que é o ciclo de mercado? E como que eu sei disso? Eu peguei e trouxe aqui para a gente, com todo carinho e cuidado, os dois gráficos juntos. Primeiro, a gente tem o gráfico da cotação do minério de ferro, e embaixo a gente tem o gráfico da cotação das ações da Vale no Brasil, Vale 3. Tá? Então, veja, o minério de ferro, em novembro de 2021, chegou a custar $93 a tonelada, e a Vale custava R$49. Depois a gente teve, em agosto de 2022, baixa no minério para $86, R$53 as ações da Vale. Agora, no presente momento, minério de ferro custando $95 a tonelada, e a gente tem Vale custando R$56 em agosto de 2024. Mas, em julho de 2021, nós tivemos Vale custando R$80, porque a commodity estava custando $219 a tonelada. Então, veja como é nítido essa diferença entre o preço da commodity e a cotação. Tá? Geralmente, Vale ela tem essas janelas de maior oportunidade de investimento, porque você não quer comprar uma ação que custa R$80 para ela custar R$60 depois. Isso aconteceu comigo no início dos meus investimentos, por isso é o que me motivou a estudar muito para trazer para vocês esse conhecimento. Eu não sabia nada disso daqui, nem me preocupava com nada, eu só investia porque estava todo mundo comprando, tá? Então é importante você entender isso. Então, o primeiro ponto a gente está aqui, né? Então, preço da commodity, preço da cotação. Qual que é o ciclo de mercado? Está em baixa? Está em alta? Isso vai abrir janelas de oportunidade. Outra coisa, ficar atento a algumas notícias, mas não notícias de manchetes ali que são marqueteiros. Notícias importantes sobre a cotação também e sobre as perspectivas. Aqui a gente tem minério de ferro cai com peso do cenário, oferta global e demanda da China. Outro ponto importante, tá? As importações de minério da China em setembro aumentaram 2,7% em relação a agosto que foi 2,9%, tá? Então a gente tem, apesar da cotação estar um pouquinho mais baixo, uma maior tendência por uma maior demanda. Afinal de contas, também o preço vai estar um pouquinho mais baixo e a China tende a melhorar um pouquinho a sua economia do que era esperado no início do ano. Então isso pode fomentar
um maior consumo. Mesmo que o preço da commodity seja mais baixo, pode ser que as exportações sejam maiores. Então, com isso, a empresa consegue ter uma certa lucratividade. Então, você já casa ali, pô, a cotação está baixa, o minério tende a dar uma melhorada. Será que é o momento certo de aportar? Outro ponto importante que nós temos que nos atentar com a Vale. Onde que ela exporta mais? A gente percebe que ela, 50% da sua receita é refém do mercado chinês. Apesar de ter uma maior diversificação em outros países, ela ainda assim vai refletir tudo que o mercado chinês tem de perspectiva. Então, toda essa queda que nós tivemos nesses últimos 6 meses foram devido à menor perspectiva da economia do mercado chinês e essa ondulação que nós temos no preço da commodity. E a gente pode perceber também outro momento que você pode aprender a analisar então agora você sabe sobre a cotação da commodity, a cotação do preço da ação e essa ondulação nas receitas e lucros vai refletir sim, quando a gente faz um longo prazo, de 2009 até 2024, a variação nas suas receitas. A gente vê que no longuíssimo prazo as receitas estão crescendo devagar, esse gráfico verde. Agora, veja como é muito ondulatório os seus lucros. Nós tivemos um pico de lucro muito forte no terceiro trimestre de 2021. E veja, eu vou voltar aqui no gráfico para você ver. Olha só, em 2021 aquela custava a commodity $219 e o preço da ação da Vale R$80. Então ali, nesse momento onde todo mundo comprou e o preço da ação subiu e o preço da commodity era vendido um valor absurdo, foi o momento onde a empresa teve a maior lucratividade. E a gente vai ver se isso se reflete nos dividendos, tá? Veja bem, quando a gente pega primeiro os indicadores fundamentalistas para entender, que é o terceiro passo, né? Primeiro você viu o preço da commodity, preço da cotação, as notícias, as perspectivas, onde que ela está inserida, qual o mercado exportador, e agora a gente vai entender que a atratividade dos seus valores das análises fundamentalistas, a gente vê que hoje ela custando R$62, vai entregar ou entregou já um dividend yield de 11,5%. Veja, uma empresa que entrega um yield muito atrativo. A gente tem a meta básica de 6%, que é o dos estudos de Bazin para uma carteira de investimentos para renda passiva bastante interessante. Ela está entregando o dobro, então veja, custando tão barato, teoricamente, né? Como que a gente sabe que ela está barata? Primeiro a gente olha aqui, o PL dela, o preço-lucro. Tanto de lucro que ela gera pelo valor da ação, tá? Então ela tem 5,79 de PL. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu coloco R$1.000 hoje, ela mantém a mesma lucratividade, que não está grandes coisas, em 5 anos eu vou reaver meu capital de volta. E isso para as ações é um retorno bastante curto e interessante, tá? Outro ponto que a gente analisa se ela tá caro ou barato é o seu EV/EBITDA, tá? Que é o quê? O EV é o valor de firma sobre o EBITDA, que é o quê? A capacidade de geração de caixa, o seu lucro ali, o quanto que ela tem esse potencial de gerar dinheiro. Se você tem um EV/EBITDA de 3,9, isso, a grosso modo, pessoal, quer dizer que praticamente com 4 anos de lucro, com aquele lucro que não está grandes coisas, eu consigo comprar a empresa no seu valor de firma, que é bastante interessante. Então, isso mostra que a atratividade nos investimentos. A gente tem que olhar outro ponto que, mas será que é uma empresa que está endividada, né? Commodity, tem que fazer muito investimento, tem que crescer muito, tem que brigar muito pelo preço e tal. A gente vê 0,57 dívida líquida pelo seu EBITDA, pela sua geração de caixa, é uma dívida quase que inexistente. A empresa praticamente não tem dívidas, uma empresa que tem muito caixa. Como que eu sei que ela tem muito caixa? Eu olho a liquidez corrente 1,08. Para cada R$1 de dívidas de curto prazo, eu tenho mais R$1,08 sobrando ali no meu caixa para fazer o pagamento dessa dívida. Outro ponto interessante, mas será que essa empresa consegue me retornar, mesmo custando mais barato, mesmo não lucrando tanto quanto lucrou em 2021? Consegue, analisando o ROI. Um ROI de 23% é um ROI bastante interessante. A gente tem os retornos mais ou menos de renda fixa aí que variam de 10% a 14%, a gente tem um ROI que entrega 23% ou entregou nos últimos 12 meses. Outra coisa interessante, margem líquida. Se eu vendo R$100 na Vale, me sobra R$23 de dinheiro. A gente percebe que algumas empresas de commodity têm uma margem um pouquinho mais curta. Então, a margem da empresa é muito interessante. E essa margem está boa, mesmo num cenário onde eu tenho um preço da commodity tendenciando para baixa e as cotações para baixo. Então, não é um lucro tão grande. Imagina num momento onde vale despontar, né? A gente tem um valor bastante interessante. Kager de
receitas e lucros também bastante crescentes, né? Crescimento composto, claro que com aquela certa volatilidade, né? Uma coisa muito importante que você tem que ficar atento também para investir em renda passiva é os dividendos. Ela vem pagando sim um dividendo desde 2007, só que é um dividendo meio que volátil. Então o dividendo da Vale vai ser praticamente relacionado com o seu potencial de lucro, que é praticamente relacionado com o preço da commodity, tá? O preço da commodity em alta, Vale lucra mais, vende mais, distribui mais dividendos, que é como você vai ver aqui agora em 2021. Lembra que eu falei? 2021 a commodity estava quase $200, Vale estava acima de R$80, o lucro explodiu, a receita explodiu, o dividendo também chegou num valor absurdo, tá? Agora vem decaindo, por quê? Ciclos da commodity. Então você tem que entender, empresas de commodities são muito cíclicas, não espere grandes coisas, tá? Geralmente ela paga dividendo 2 vezes por ano, março e setembro, beleza? Outro ponto que você tem para a gente finalizar, para ficar atento, você vai analisar os relatórios. Então a gente tem a divulgação do relatório de produção de vendas do terceiro trimestre de 2024, não é o resultado oficial, mas é um relatório da sua produção e venda. A gente percebe que o quê? Veja bem, a gente tem que no terceiro tri de 2024, aumento na produção do minério de ferro, aumento nas pelotas, que é um produto que tem um valor agregado maior, então se produz mais, vai vender e vai lucrar mais. A gente tem o cobre também em alta e o níquel aumentando em 68%, um aumento bastante robusto tri a tri, tá? A gente tem as vendas também. As vendas aumentaram um pouquinho menos do que a sua produção, mas aumentaram. O minério de ferro aumentou 2,6%, né? As pelotas 14%. A gente tem agora queda no cobre, mas o níquel também performando positivamente em 18%. Então você vê que é uma empresa que está continuando produzindo mais minério de ferro, está conseguindo fazer os seus metais de transição para energia limpa também com maior vigor, né, aumentando o valor agregado desses produtos, né, mas que de certa forma, pelo preço da cotação estar mais baixo, ela conseguiu ter uma menor lucratividade, mas uma lucratividade bastante ok para o tamanho da empresa. A gente vê que queda de 7% nos finos, as pelotas 5,7%, no cobre menos 2% e o níquel 8,7%. Então, por um lado, ela produziu mais e conseguiu vender mais, mas o preço estava mais barato, tá? Mas de qualquer forma ela bateu todas as suas metas ali, o que se era esperado para o seu guidance, né? Que ela tem as suas metas internas para poder bater, beleza? Então a gente tem essas coisas para poder tomar bastante ciência antes de começar a investir ou comprar uma ação, tá? Eu tenho na minha carteira como primeira posição a Vale, tá? Uma carteira mais arriscada. Não repitam isso em casa, não copiem a minha carteira, tá? Eu estou trazendo aqui como forma de exemplo para te mostrar que ela está com um valor maior porque eu comprei com um preço atrativo, abaixo dos R$70. E hoje ela ainda continua atrativa para eu investir. Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu estaria investindo, mas tem um tempo já que eu não compro Vale. Esse mês eu fiquei focado em comprar fundos imobiliários. Porque, como você sabe, eu tenho feito bastante vídeos de fundos imobiliários e a gente está com a queda generalizada nos fundos e tem bons fundos ali, tá? Só acompanhar a carteira do canal. Mas finalizando aqui, Vale. Então, ou empresas de commodity. O que você tem que prestar atenção? Número 1, empresa de commodity vai ter variação no preço da commodity, tá? Então a empresa vai ser refém do preço, seja café, seja suco de laranja, que a gente tem também, seja soja, milho, algodão, tá? Toda commodity ela vai variar de acordo com o preço dessa commodity. A ação tende a variar de acordo com o preço também, que nós vimos. Depois, como que é a perspectiva do mercado? Tá com uma perspectiva a curto prazo ruim, mas que no futuro tende a ser boa? Opa, peraí, então se a cotação tá baixa, porque a commodity tá baixa, mas a gente tende a essa ciclicidade, pode ser que eu tenha uma boa oportunidade de investir aqui agora. Claro que não é sugestão de investimentos, a gente está falando de forma teórica, para depois eu ter uma rentabilidade positiva. Então você vai analisar os números da empresa, tá? Mesmo a cotação baixa, ela tá barata no sentido dos seus indicadores fundamentalistas que a gente viu? Ok, ela casa com a minha tese de investimentos, de distribuição de dividendos, eu vou suportar um dividendo menor por alguns anos e um dividendo maior em outros anos? Ok, então tudo isso você tem que colocar na balança antes de você comprar essa empresa, beleza? Então espero que eu tenha conseguido ali tirar algumas dúvidas e arrefecer aí as suas teses de investimentos, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, sua inscrição é extremamente importante para mim, tá, pessoal?
Ó, não deixe de ativar o sininho, porque aí, como eu faço vídeo todos os dias, você vai ficar atualizado todos os dias aqui. Cada dia é um dia diferente de um tipo de ativo, né? Fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs, ações, análise de resultados, tudo isso tem aqui no canal. Mais para renda variável, também fala um pouquinho de renda fixa, o mercado como um todo, globalizado, da macroeconomia. Então é importante você, como investidor, estar atento a essas notícias, mesmo que você não seja sócio ou que você não tenha cota de uma ação ou de um fundo imobiliário. Beleza, pessoal? Deixe seu comentário aqui sobre Vale, eu quero saber se você tem na carteira, pra gente ver como que é o perfil dos nossos seguidores aqui, tá? E aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.